Codependência nunca mais. Capítulo 8. Acabe com a vítima. Somos muito cuidadosos para que ninguém fique magoado, isto é, ninguém menos nós mesmos. Frequentador do Al-Anon. Quando já estava havia mais ou menos um ano recuperando-me da codependência, descobri que ainda fazia repetidamente algo que me afligia. Desconfiava que esse comportamento tinha algo a ver com a razão pela qual meus relacionamentos nunca davam certo. Mas eu não conseguia descobrir o que eu estava fazendo, por isso não podia deixar de fazê-lo. Um belo dia, enquanto caminhava com meu amigo Scott, virei-me para ele e perguntei: o que os codependentes fazem sempre? O que fazemos para continuar a nos sentir tão mal? Ele pensou um instante antes de responder. Os codependentes são tomadores de conta, são salvadores. Eles salvam, depois perseguem, depois terminam sendo vítimas. Estude o Triângulo de Dramas de Karpman, disse ele. O Triângulo de Dramas de Karpman e os correspondentes papéis de salvador, perseguidor e vítima são trabalho e pesquisa de Stephen B. Karpman. O que Scott disse não fazia sentido, mas fui para casa. Peguei alguns livros de terapia que juntavam poeira nas estantes e estudei-os. Depois de algum tempo, uma luz se acendeu em minha mente. Consegui enxergar. Compreendi e senti-me como se tivesse descoberto o fogo. Então era isso. Assim era o meu comportamento. Assim é o nosso comportamento. É isso que repetidamente fazemos com amigos, parentes, conhecidos, clientes ou qualquer um à nossa volta. Como codependentes, podemos fazer muitas coisas, mas esse padrão corresponde ao que fazemos melhor e com mais frequência. É a nossa reação favorita. Nós somos os salvadores, os capacitadores. Somos os bisavós ou padrinhos do mundo inteiro, como diz Ernie Larsen. Não somente satisfazemos as necessidades das pessoas, nós as adivinhamos. Nós consertamos, educamos e nos preocupamos com os outros. Nós fazemos melhor, resolvemos e atendemos. E fazemos tudo isso muito bem. Seu desejo é uma ordem, é nosso lema. Seu problema é meu problema, é nosso ditado. Nós somos aqueles que tomam conta. O que é um salvamento? Salvar e tomar conta significam quase o que parecem dizer. Salvamos as pessoas de suas responsabilidades. Tomamos conta das responsabilidades delas. Depois ficamos com raiva delas pelo que nós fizemos. Então nos sentimos usados e com pena de nós mesmos. Esse é o padrão, o triângulo. Salvar e tomar conta são sinônimos. Suas definições estão estreitamente ligadas a capacitar. Capacitar é um jargão terapêutico que significa uma forma destrutiva de ajudar. Quaisquer atos que contribuam para que o alcoólico continue a beber, para evitar que o alcoólico sofra consequências, ou para de alguma forma fazer com que seja mais fácil para ele continuar a beber, são considerados comportamentos capacitadores. Segundo o terapeuta S.E., salvamos sempre que assumimos a responsabilidade por outro ser humano, pelos seus pensamentos, emoções, decisões, comportamento, crescimento, bem-estar, problemas ou destino. Constitui salvar ou tomar conta. Fazer algo que realmente não queremos fazer, dizer sim quando queremos dizer não, fazer algo para alguém, embora essa pessoa seja capaz e devesse estar fazendo isso por si mesma. Atender às necessidades das pessoas sem que isso nos tenha sido solicitado antes ou que tenhamos concordado em fazê-lo. Fazer mais do que nos foi solicitado. Dar substancialmente mais do que recebemos numa determinada situação. Consertar os sentimentos das pessoas. Pensar por outras pessoas. Falar por outras pessoas. Sofrer as consequências por outras pessoas. Resolver os problemas de outras pessoas. Numa atividade em conjunto, dedicar mais interesse e esforço que outra pessoa. Não pedir o que precisamos ou desejamos. Sempre que tomamos conta de outra pessoa, estamos salvando. Quando estamos salvando ou tomando conta, experimentamos uma ou mais dessas sensações.
desconforto e nervosismo pelo dilema de outra pessoa, necessidade de fazer algo, pena, culpa, santidade, ansiedade, extrema responsabilidade por aquela pessoa ou problema, medo, sensação de estar sendo forçado ou compelido a fazer algo, leve ou acentuada relutância em fazer qualquer coisa, crença de sermos mais competentes do que a pessoa a quem estamos ajudando, ou ressentimento ocasional por termos sido colocados nessa posição. Também achamos que a pessoa de quem estamos tomando conta está desamparada e incapaz de fazer o que estamos fazendo por ela. Sentimos que temporariamente necessitam de nós. Não estou me referindo a atos de amor, bondade, compaixão e verdadeira ajuda, situações onde nossa assistência é legitimamente desejada e necessitada, e quando queremos dá-la. Esses atos são as coisas boas da vida. Salvar ou tomar conta? Não. Tomar conta assemelha-se a um ato mais amistoso do que é na realidade. Requer incompetência por parte da pessoa da qual estamos cuidando. Salvamos vítimas, pessoas que não são capazes de ser responsáveis por si mesmas. As vítimas, na verdade, são capazes de tomar conta de si mesmas, embora nós e elas não admitamos isso. Nossas vítimas, em geral, estão apenas penduradas naquela ponta do triângulo, esperando que pulemos para o triângulo com elas. Depois que salvamos, inevitavelmente passaremos para a ponta seguinte do triângulo, a perseguição. Ficamos ressentidos e irados com a pessoa que tão generosamente ajudamos. Fizemos algo que não queríamos fazer. Fizemos algo que não era nossa responsabilidade fazer. Ignoramos nossas próprias necessidades e desejos e depois sentimos raiva. Para complicar as coisas, a vítima, essa pobre pessoa que salvamos, não é grata por nossa ajuda. Não reconhece suficientemente o sacrifício que fizemos. A vítima não está se comportando da maneira que deveria. Não está nem mesmo aceitando nossos conselhos que oferecemos tão prestimosamente. Não está nos deixando fixar esse sentimento. Algo não está funcionando direito ou parece não estar certo. Então jogamos fora nossa auréola de santos e empunhamos o forcado. As pessoas às vezes não notam ou preferem não notar nosso mau humor. Às vezes fazemos o possível para escondê-lo. Às vezes o deixamos solto com a força total de nossa fúria. Fazemos isso principalmente com nossos familiares. Há algo com a família que tende a expor nosso verdadeiro ego. Quer demonstremos, escondamos total ou parcialmente a irritação e o ressentimento, nós sabemos o que está acontecendo. Na maioria das vezes, as pessoas que salvamos sentem de imediato nossa mudança de temperamento. Elas a veem chegar. É apenas a desculpa que precisavam para se voltar contra nós. E é a vez de elas ocuparem a ponta da perseguição. Isso pode anteceder, acontecer ao mesmo tempo ou acompanhar nossa raiva. Às vezes, as vítimas reagem à nossa raiva. Geralmente, é uma reação por assumirmos a responsabilidade por aquela pessoa, o que direta ou indiretamente diz a ela o quanto a julgamos incompetente. E ela ressente-se conosco por adicionarmos insulto à injúria, quando ficamos com raiva dela depois de lhe revelar sua incompetência. Então é chegada a hora de nosso movimento final. Vamos diretamente para o nosso lugar favorito, a ponta da vítima, lá embaixo no triângulo. É o resultado previsível e inevitável do salvamento. Os sentimentos de desespero, mágoa, tristeza, vergonha e autocompaixão abundam. Fomos usados, de novo. Não fomos reconhecidos, de novo. Tentamos tanto ajudar as pessoas, ser boas para elas, gememos. Por quê? Porque isso sempre acontece comigo. A outra pessoa nos esmagou, nos pisou. Pensamos, seremos sempre vítimas? Provavelmente, se não pararmos de salvar ou de tomar conta. Muitos codependentes, em alguma época de suas vidas, foram verdadeiras vítimas de abuso, negligência, abandono, alcoolismo ou qualquer outra situação que possa prejudicar as pessoas. Fomos, em alguma época,
realmente incapazes de assegurar nossa proteção ou de resolver nossos problemas. Algo surgiu em nosso caminho, algo que não pedimos e que nos magoou terrivelmente. Isso é triste, realmente triste. Mas o mais triste é o fato de que muitos começamos a nos ver como vítimas. Nossa dolorosa história se repete. Como tomadores de conta, permitimos que as pessoas nos transformem em vítimas e participamos de nossa transformação em vítimas quando salvarmos as pessoas perpetuamente. Salvar ou tomar conta não é um ato de amor. O triângulo de dramas é um triângulo de ódio. Ele encoraja e mantém o auto-ódio e prejudica nossos sentimentos por outras pessoas. O triângulo e as mudanças de papéis do salvador, perseguidor e vítima são um processo visível que atravessamos. O papel muda e as mudanças emocionais ocorrem conosco tão intensa e seguramente como se estivéssemos lendo um roteiro. Podemos completar o processo em segundos, sentindo apenas leves emoções quando trocamos os papéis. Ou podemos levar anos para completar o triângulo e realmente chegar ao ponto de uma grande explosão. Podemos salvar umas 20 vezes por dia, e muitos fazemos isso. Deixe-me ilustrar um salvamento. Uma amiga era casada com um alcoólico. Quando ele bebia, ela dirigia pela cidade inteira, pedindo ajuda a amigos e procurava o marido até encontrá-lo. Ela geralmente se sentia caridosa, preocupada e com pena dele, sinais de que um salvamento estava prestes a acontecer. Até que o levava para casa e o punha na cama, ficando responsável por ele e por sua sobriedade. Quando a cabeça dele encostava no travesseiro, as coisas mudavam. Ela se colocava na posição de perseguidor. Não queria aquele homem em sua casa. Esperava que ele choramingasse durante dias o quanto estava doente. Ele era incapaz de assumir suas responsabilidades perante a família e geralmente agia lamentavelmente. Tinha feito isso tantas vezes, então ela voltaria a persegui-lo de novo, começando com pequenas farpas e terminando com uma explosão de raiva. Ele toleraria sua perseguição por algum tempo, antes de passar de vítima desamparada para perseguidor vingativo. Então ela entraria no papel de vítima. Autocompaixão, sensação de desamparo, vergonha e desespero estabeleciam-se. Essa era a história de sua vida, choramingava ela. Depois de tudo que tinha feito por ele, como ele podia tratá-la dessa maneira? Porque isso sempre acontecia com ela. Ela se sentia vítima das circunstâncias, vítima do comportamento inominável do marido, vítima da vida. Nunca lhe ocorreu que era também vítima de si mesma e de seu próprio comportamento.